Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos em trigonometria, né? E as funções trigonométricas, as principais funções trigonométricas. Então assim, vai ser uma parte de revisão que eu acredito que os conceitos básicos de trigonometria vocês já conhecem, né? E nós vamos ver um pouco sobre as funções trigonométricas, tá? Para começar então os conceitos básicos de trigonometria, quando a gente começa a aprender as razões trigonométricas, a gente começa isso por meio de triângulos retângulos, né? Elas são definidas por razões entre os lados do triângulo retângulo. Então aqui ó, eu tracei um triângulo ABC retângulo em A, que tem lados medindo A, B e C também, tá? Esse lado que mede A, né, de frente para o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, B e C são catetos. E aqui eu marquei no vértice C um ângulo que eu chamei de alfa. A gente sabe que nesse triângulo o ângulo alfa mais esse outro ângulo aqui com vértice em B são complementares. O que são ângulos complementares? Cuja soma dá 90 graus, né? E para a gente achar as razões trigonométricas para cada um desses ângulos, vou fazer só para o alfa a princípio, né? Quais são essas principais razões? A gente define como seno, cosseno e tangente. O seno do ângulo alfa é dado por cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa, né? Então, ó, B e C são catetos, são os lados que formam um ângulo reto. A hipotenusa, né, medida de frente para o ângulo reto. Seno é sempre cateto oposto por hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente por hipotenusa. E tangente de alfa é cateto oposto por adjacente, tá? A tangente também pode ser definida como a razão entre seno e cosseno, né? Se a gente fizer a razão entre essas duas razões trigonométricas aqui, né? Seno por cosseno, vai dar exatamente C sobre B, tá? Se eu tomar um outro ângulo aqui, se eu chamar esse ângulo de beta, se eu achar seno, cosseno de beta, o que a gente vai obter? O seno de beta vai ser igual ao cosseno desse ângulo aqui, né? Porque aí inverte a posição do cateto oposto e do adjacente. E o cosseno de beta vai ser igual ao seno do alfa. E a tangente de beta vai ser o inverso de tangente de alfa, vai ser B sobre C, tá? Essa já é uma propriedade importante aí entre ângulos complementares, né? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? A gente poderia escrever algo assim, ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo 90 menos alfa, né? 90 graus menos alfa, que é o complementar dele, tá? A gente sabe, né, que a gente pode medir os ângulos em graus, né, que é o que a gente começa normalmente fazendo. Só que para trabalhar com funções trigonométricas em cálculo, né, a gente não vai usar essa medida. A gente vai usar a unidade de medida em radianos. E para isso, a gente precisa lembrar da definição, né, de arcos, né, como se relaciona arcos e ângulos. A definição das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente tem algumas limitações lá no triângulo. No triângulo retângulo, os dois ângulos lá, eles são agudos, né? Ou seja, eles medem menos que 90 graus. E se eu precisar definir as razões trigonométricas para ângulos maiores do que 90 graus, então a gente precisa definir isso num arco e na circunferência trigonométrica mais adiante, tá? O que é um arco, então? Um arco é a medida... Se eu pegar uma circunferência de centro em O e marcar dois pontos, que eu chamei aqui de A e de B, a gente indica o arco AB com essa notação aqui. Então, o arco AB é esse pedacinho de curva aqui. Ele é determinado pelo ângulo central... Nossa, ficou torto, mas enfim. Ele equivale ao ângulo central AOB, nesse ângulo aqui. E a gente dá a medida do arco da mesma forma que a medida do ângulo central. Então, por exemplo, se aqui é 30 graus, esse ângulo, o arco, a gente diz que mede 30 graus, tá? Não confundam a medida do arco com o comprimento do arco. Eu não estou falando de comprimento linear, tá? Estou falando de medida em medida angular, tá? Desse arco, relacionada ao ângulo central. Esses dois pontos A e B, na verdade, determinariam dois arcos, né? Eu fiz aqui o arco AB, mas eu poderia pegar o arco BA, que começa aqui em B, né, e vem até aqui no A, o arco maior aqui, né? A gente normalmente vai fazer isso, né, no sentido anti-horário, tá? Inclusive na hora de definir lá na circunferência trigonométrica, ok?
E se precisar determinar, né, qual é o comprimento linear do arco? A gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Vocês lembram que o comprimento da circunferência inteira é 2π vezes o raio da circunferência? E o ângulo central para a circunferência inteira, né, o ângulo central é 360 graus, ainda trabalhando em graus aqui. Se eu tenho um ângulo central que mede x, como que eu acho o comprimento linear aqui do arco? É só resolver essa regrinha de 3, tá? Para ângulos medidos em graus aqui, né? E como eu disse, a gente vai usar mais, né, a definição em radiano quando eu estiver lidando com funções trigonométricas. Então vamos lembrar o que é essa definição, né? Como a gente mede o arco ou o ângulo em radiano. O grau, que a gente vem usando até aqui, né? A gente tem o grau como 1/360 da circunferência, né? Então, se eu pegar a circunferência, dividir em 360 partes iguais, né, por meio de raios, cada uma dessas partezinhas é igual a 1 grau, né? E o que é o radiano? Qual que é a definição do radiano? A gente diz que o radiano é o ângulo central, é o arco que a gente toma, né? Que tem o mesmo comprimento do raio da circunferência, tá? E eu estou falando agora sim de comprimento linear, ok? Então, o radiano, então se eu tenho uma circunferência de raio R com centro aqui em O, e aí eu pego um pedaço dessa circunferência que o comprimento desse arco é R também. Então, essa medida central aqui é um radiano, tá bom? E como que se relacionam, né, radiano e grau? Vamos fazer também uma regrinha de 3 para achar essa relação? Então, para achar a relação entre graus e radianos, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3, tá? Eu vou colocar o comprimento do arco, né, de uma parte da circunferência, e vou colocar a medida do ângulo central em radianos, tá? A gente sabe que a circunferência inteira, o comprimento dela é 2π vezes raio. Mas qual vai ser, então, essa medida inteira, né, do ângulo central em radiano? Ainda não sei, tá? Na verdade, acredito até que vocês já sabem, mas só para a gente entender a regra de 3. Qual que é o comprimento desse um arcozinho aqui? É R, e a medida desse ângulo central é dado por 1 radiano, né? Resolvendo essa regra de 3, né, vai dar uma proporção direta aqui, a gente vai obter o seguinte: x vezes R é igual a 2πr. Vou passar o R para cá dividindo, ou seja, vai simplificar, né? Ficar R sobre R. Vendo isso, a gente pode afirmar o quê? Que o ângulo central da circunferência inteira equivale a 2π. Então, olha a equivalência que a gente tem, né? 2π é 360 graus. A partir de agora, a gente pode usar essa equivalência quando for precisar converter, né, entre graus radiano e vice-versa. Ou melhor ainda, a gente pode usar 1π, que equivale a 180 graus, né? E qual é a vantagem de usar o radiano quando a gente estiver falando de circunferência trigonométrica, das funções trigonométricas? A vantagem de usar o radiano é por poder usar frações de π, né? Eu sei que uma volta inteira, então, né, um arco, uma circunferência inteira é 2π. Então, meia circunferência é π, um quarto de circunferência vai ser π sobre 2, né? A gente vai fazendo frações de π na circunferência, tá? E, inclusive, a gente consegue representar os ângulos notáveis, né? Vamos lembrar aqui rapidinho. Quais são os ângulos notáveis? Vocês devem lembrar aqui em graus, né? São 30 graus, 45 graus e 60 graus. São ângulos notáveis porque eles aparecem de forma importante, natural, né? A partir da diagonal do quadrado, né? E num triângulo equilátero, traçando a altura, a gente acha os ângulos de 30 e 60. E esses ângulos a gente tem que memorizar, né, os valores de seno, cosseno e tangente dele. Então, vocês devem lembrar que seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, certo? Para 45, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno também é a mesma coisa, né? 45, como ele é o complementar dele mesmo, né? O seno e o cosseno vão ser iguais. E a tangente, que é a razão entre seno e cosseno, é 1, tá? E 60. Seno de 60 é igual a cosseno de 30. E cosseno de 60 é igual a seno de 30, então é o contrário, né? E a tangente é o inverso, vai ficar 3 sobre raiz de 3, que racionalizando dá só raiz de 3. Enfim, só para
A gente lembrar também desses ângulos notáveis que a gente precisa memorizar. E como eu disse, né, a vantagem de usar a medida em radiano é de poder usar as frações de π. Então vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu for, imagina que nessa circunferência, eu vou representar os arcos com começo nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto A, tá? O arco que vem até aqui, ó, até esse lado de cá, né, é o arco que mede π radianos, né? Uma volta inteira é 2π, então meia volta, o ângulo raso, 180 graus é π. E aqui é a metade, então é π sobre 2, certo? Aqui, se eu continuar contando as frações de meio de π, né? Ó, então, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, certo? E uma volta inteira, 2π. Aqui também equivaleria o zero, né? Ao ângulo nulo, ao arco nulo, tá? Se eu precisar traçar 45 graus, 45 graus não é a metade de 90 aqui, ó. Ó, vai ser a metade disso, é 1/4 de π. Então, também dá para usar, né, as frações para representar aqueles ângulos notáveis. Por exemplo, 60 graus equivale a 1/3 de π, né, 180 dividido por 3. 30 graus equivale a 1/6 de π radianos, certo? Então, a gente consegue representar dividindo a meia circunferência ó, em 6 partes, em 3 partes, né? A gente acha as frações de π para usar em radianos. Mas agora, qual que é a definição da circunferência trigonométrica? A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, tá? Posicionada sobre um plano cartesiano, com o centro da circunferência na origem. E aí ela é orientada. Se a gente tomar os arcos no sentido anti-horário, eu tenho arcos com sinal positivo. Se a gente tomar os arcos no sentido horário, eu tenho arcos com sinal negativo, certo? A vantagem de usar a circunferência trigonométrica agora é que eu posso, né, a partir de agora, definir as razões seno, cosseno, tangente, vocês vão ver mais adiante, né, para ângulos que não sejam agudos, para ângulos que medem mais de 90 graus, tá? Vamos entender então como que eu faço isso? Suponha que aqui seja um triângulo qualquer, tá? Não necessariamente 45 graus π sobre 4. Esse raio, peraí, deixa eu... Ó, tracei aqui um raio, né? Um raio qualquer da circunferência. Esse raio eu sei que mede 1, né? Uma circunferência unitária, tá? Se eu pegar a projeção aqui desse ponto onde termina o arco, vamos chamar de ponto B, a projeção sobre o eixo do x, ela vai formar um ângulo reto aqui com o eixo do x, né? Esse ângulo central, vamos chamar de alfa, por exemplo, tem a mesma medida desse arco alfa, né, desse arco AB, tá? Como que eu acho, então, o seno desse ângulo alfa na circunferência trigonométrica? Ó, vou chamar esse ponto aqui de B', tá? E esse ponto aqui de B duas linhas, que é a projeção, né, sobre o eixo dos y, tudo bem? Como que eu acho o seno de alfa? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Qual que é o cateto oposto? É esse segmento aqui, não é? B duas linhas, esse segmento, ó. Não, perdão, B', né? Segmento aqui, B', dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o que é esse B'? É a mesma coisa que o segmento OB duas linhas, né? Ó, esse tamanho aqui não é o mesmo que esse tamanho aqui? O que a gente pode dizer então, gente? Que se eu precisar achar o seno desse ângulo alfa, basta projetar no eixo y essa medida de zero, né, da origem até o ponto que eu encontrei, é a medida do seno, certo? Então, a gente costuma associar esse eixo ao eixo dos senos do arco, né? Não precisa colocar nada. É o eixo seno, tá? E o cosseno de alfa, o que vai ser o cosseno? Cosseno é cateto adjacente, no caso, OB', dividido pela hipotenusa, que é 1, ou seja, vai dar OB', né? Então, o cosseno está nessa medida aqui. Então, quando eu precisar achar o cosseno de um ângulo alfa, eu vou pegar a extremidade do arco e projetar no eixo x, né? Essa distância entre a origem e esse ponto é o valor do cosseno. Então, a gente associa esse eixo x, o eixo horizontal, falei cosseno, escrevi seno, né? Ao eixo dos cossenos, tá certo? Então, como eu disse, a vantagem agora é que eu posso achar seno, cosseno para ângulos maiores. Então, se eu tiver um ângulo aqui no terceiro quadrante do plano, né? Um ângulo que começa aqui até aqui.
esse ângulo é muito maior do que 90, né? Ele é maior que 180, inclusive, maior do que um raso. Como que eu acho o seno e cosseno dele? Eu projeto cosseno aqui e seno aqui, tá certo? Então, ó, o seno desse ângulo seria essa distância, cosseno desse ângulo, esta distância. Tudo bem? E a tangente, né? A tangente, a gente sabe que é a razão entre seno e cosseno, a razão entre o cateto oposto e o adjacente. A gente pode verificar que a tangente pode ser representada num eixo aqui, ó, que tangencia a circunferência aqui no zero, né? Aqui no 1, 0, perdão, e que é paralela ao eixo dos y. Então, se eu quero achar a tangente desse ângulo, desse arco AB aqui, né? Eu continuo, eu prolongo ele até aqui. Essa medida aqui, ó, de 0 até aqui, é o que a gente chama de tangente. Mas também conhecendo seno e cosseno, basta fazer a razão, né, para poder achar a tangente. E, por meio disso, observem que... Deixa eu desenhar outra circunferência, ficou meio poluída aquela lá, né? Observem que agora eu consigo achar seno, cosseno, tangente de vários arcos notáveis, né? Não apenas no primeiro quadrante, mas os seus correspondentes também, tá? Então, por exemplo, o zero, o arco de zero, é o arco que começa nesse ponto e termina nesse ponto. Agora, a partir de agora eu vou trabalhar só em radiano, tá? Não vou trabalhar mais em grau. Quanto que é seno de zero? Eu projeto sobre o eixo dos senos, que é o eixo vertical. Se eu projetar aqui, não vai dar na própria origem? Então, eu posso dizer que seno de zero é zero. E quanto que é cosseno de zero? Ele já está aqui no eixo dos cossenos, né? E ele está sobre qual ponto? O ponto 1, então a distância aqui é 1. Então, cosseno de zero é 1, tá? Esse arco aqui, ó, daqui do ponto A até o ponto B, né? Esse arco mede π sobre 2, é isso? Então, o arco AB mede π sobre 2. Quanto que é seno de π sobre 2? Ele já está em cima do eixo dos senos, está no 1, né? Então, seno é 1. E o cosseno de π sobre 2? É 0. Se eu projetar aqui no eixo dos cossenos, eu vou achar 0. Da mesma forma, 3π sobre 2. Vamos pegar aqui embaixo, ó. Seno de 3π sobre 2. Ele já está em cima do eixo dos senos no menos 1, ó. Seno é 1 negativo. E cosseno de 3π sobre 2? Eu vou projetar no eixo dos cossenos, vai dar 0. E assim por diante, né? A gente consegue agora achar todos os senos e cossenos dessas extremidades aqui de forma bem fácil, né? Inclusive, se eu der mais que uma volta. Se eu perguntar, por exemplo, assim, seno de, sei lá, 7π. Ó, aí eu vou dar mais que uma volta. Eu vou dar 1π aqui, né? 2π. É uma volta inteira. 3, 4, 5, 6, 7. 7π, ó, vai ter extremidade aqui, né? Então, o seno de 7π e o cosseno de 7π vai ser a mesma coisa que o seno de π e o cosseno de π. Tudo bem? E os outros ângulos notáveis, por exemplo, 30 graus, que é π sobre 6. Mais ou menos aqui. Vamos pensar, ó, divide esse π em 6 partes iguais. Não está em 6 partes iguais? Mais ou menos, né? 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse arco aqui seria 1π sobre 6, que equivale a 30 graus. 2π sobre 6, que é a mesma coisa que π sobre 3, tá? Ó, simplifica, 2π sobre 6. Simplifica por 2, π sobre 3. 3π sobre 6, que é a mesma coisa que π sobre 2, né? 4π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π sobre 3. 5π sobre 6. 6π sobre 6, que é a mesma coisa que π, né? E aí, observem, gente, a vantagem agora de usar as frações de π, porque eu consigo achar seno, cosseno desses outros ângulos comparando com o de π sobre 6, por exemplo. Quanto que é cosseno de π sobre 6? A gente sabe aqui, né? É raiz de 3 sobre 2, é um ângulo notável, tá? E o seno dele é meio, essa medida aqui, ó, é meio, tudo bem? Então, se eu precisar achar o seno e o cosseno de 5π sobre 6, que está do lado de cá, observe que o seno vai ser a mesma coisa, vai ser meio também, ó. Seno de 5π sobre 6 vai ser o mesmo. E o cosseno de 5π sobre 6 vai ser o oposto. Agora eu vou projetar aqui, ó, ele está do lado negativo, né? Vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo?
Então a gente consegue aí achar os equivalentes, né, em qualquer quadrante e achar o seno e cosseno dele. Então observem, ó, se um arco estiver no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. Se um arco estiver no segundo quadrante, ou seja, entre 90 e 180 graus, né, o seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, ambos negativos. E no quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo, tá? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Eu quero determinar seno de 10π sobre 3. Vou traçar aqui uma circunferência trigonométrica para ajudar a gente. Onde está 1π sobre 3, né? Se eu pegar π, que é aqui, e dividir em 3 partes iguais, vai ser mais ou menos assim? 1, 2, 3, tá? 1π sobre 3, então, está aqui, né? Eu quero 10π sobre 3. Eu já deu para perceber que vai dar mais que uma volta, né? Então, eu vou ter que dividir a circunferência inteira. Então, me ajudem a contar aqui, ó. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4, 5, 6π sobre 3. Aí, de novo, 7, 8, 9. 10π sobre 3 vai terminar aqui, ó. Tudo bem? E agora, como que eu vou relacionar com π sobre 3 em relação ao seno e cosseno? Então, olha aqui. O seno dele vai ser o oposto, porque está no terceiro quadrante. Quanto que é seno de π sobre 3? Não é raiz de 3 sobre 2? Então, o seno vai ser o oposto, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Resolvido, né? Vou traçar outra circunferência agora para representar esses arcos aqui, ó. Agora, observe que na B eu tenho um arco negativo, né? O que significa um arco negativo? Significa que eu vou contar eles no sentido horário. Eu vou contar a partir daqui no sentido horário. Então, onde vai estar esse menos 3π sobre 2? Tá, ó. Menos 1π sobre 2, menos 2π sobre 2, ou menos π, né? Menos 3π sobre 2, vai estar aqui, contando no sentido horário, tá? Menos 3π sobre 2, perdão. Então, o arco que equivale a π sobre 2, né? Que está aqui. E o cosseno dele? O cosseno é esse eixo. Se eu projetar aqui nesse eixo, dá zero. Tudo bem? E por último, eu quero a tangente de 7π sobre 4. Onde está esse 7π sobre 4? Frações de quarto de π. Ó, vão ser essas daqui, né? Divide cada metade aqui na metade. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Então, aqui está 7 quartos de π, tá? Comparando com π sobre 4, que está aqui no primeiro quadrante, o cosseno dele dá a mesma coisa, né? E o seno dele é o oposto. A gente sabe que seno e cosseno de π sobre 4 são ambos raízes de 2 sobre 2, né? Essa distância aqui e essa são iguais, ó, raiz de 2 sobre 2. E aí a tangente, que é a raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo, dá 1, né? Quanto que vai ser a tangente de 7π sobre 4, então? O cosseno vai ser o mesmo, mas o seno vai ser o oposto. Então, vai dar menos 1. Tudo bem? Então, aí alguns exemplos, tá? Então, por meio da circunferência trigonométrica, né? A gente viu que a gente pode definir seno, cosseno, tangente para qualquer arco, qualquer que seja o arco, tá? Ah, outra coisa, eu esqueci de comentar. Aqui eu estou usando as principais razões, seno, cosseno e tangente, mas existem ainda outras, né? Que são definidas assim, secante, cossecante e cotangente. Elas são razões trigonométricas inversas. A secante é o inverso do cosseno. Então, é o inverso multiplicativo do cosseno. A cossecante é o inverso multiplicativo do seno. E a cotangente é o inverso multiplicativo da tangente. Tá? Só para observar, né? Quando a gente precisar achar esses valores, a gente basta fazer o inverso dessas razões, tá? E aí, vamos ver agora algumas funções trigonométricas, né? Então, como a gente viu que é possível achar seno, cosseno, tangente para qualquer arco real, então eu posso escrever funções com domínio real, né? Então, eu posso definir uma função f de reais em reais, dada por f de x igual a seno de x. E para representar o gráfico dessa função? Ó, vou dar uma sugestão aqui, tá? Mas a gente vai fazer lá no GeoGebra para ser mais rápido. Sempre que for traçar, aqui eu coloquei as funções base, né? Seno de x, cosseno de x, tangente de x. Poderia ser seno de 2x, seno de x mais 5, né? Poderia ter variações nessa expressão. Sempre que a gente tiver a função básica, eu aconselho, na hora de traçar o gráfico, colocar frações de meio, né? De metade de π. Por quê? Porque o seno, cosseno deles, né? Vai variar entre 0 e 1. Vai ser 0, 1 ou menos 1, né? Na verdade. Por exemplo, seno de 0.
é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E aí vai ficando variando entre esses valores e a gente consegue construir o gráfico de forma bem intuitiva, né? Bem fácil, assim. Então, ó, deixa eu fazer o gráfico dessa aqui na mão só pra gente observar, tá? Sobre 2, π, 3π sobre 2. Vou fazer até o 2π, né? Pra gente traçar um período inteiro. Pela circunferência, a gente percebe que seno e cosseno variam no mínimo de menos 1 até no máximo 1, né? Não tem outra variação. Como eu disse, a não ser que eu aplique variações... Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico aqui. A não ser que eu aplique variações na expressão da função, né? Se eu colocar, sei lá, seno de x mais 5, aí vai aumentar ou diminuir um pouquinho aqui, né, na imagem, tá? Usando os pontos que eu achei aqui, ó. Quando x é 0, o seno é 0. Então, vai passar pela origem. Quando é π sobre 2, o seno é 1. Vai passar aqui. Quando é π, o seno é 0. Quando é 3π sobre 2, o seno é menos 1. Quando é 2π, que equivale ao 0, é 0 de novo. Então, só para a gente entender como, mais ou menos, é a curva dessa função, ó. E aí, gente, vocês vão perceber que ela vai repetir, né? Ó, daqui até aqui eu tenho um período completo. Mostrando assim não dá pra ver, né? Daqui até aqui eu tenho um período completo. Tá vendo? Ela começa aqui e termina no mesmo lugar. Então, o período da função seno é 2π. E ela é uma função periódica. O que quer dizer isso, né? O valor dela repete a cada 2π, unidade de x. E por isso ela é comum, né, para representar situações em que há isso, né, que há repetição de alguma coisa. Por exemplo, o movimento de um pêndulo, né, vocês vão ver aplicações como essa, que vai usar as funções trigonométricas seno e cosseno. Vamos ver o gráfico delas certinho lá no GeoGebra? Então, ó, aqui está o gráfico da função seno, né, a senoide. Aqui está o gráfico da função cosseno. A função cosseno também tem um período igual a 2π, né? Se eu pegar aqui, ó, ver, de 0... Observe que de 0 até π tem meia curva, né? Meio período. Aí se eu for até 2π que está aqui, eu vou ter um período inteiro, tá? Então esse é o gráfico da função cosseno. Vamos ver o gráfico da função tangente, que não coloquei aqui. Y igual a tangente de x. Olha lá o gráfico da função tangente, é um pouquinho diferente das outras, né? É periódico também, né? Ela vai se repetindo, mas é um pouquinho diferente, não, bem diferente das outras. Por que isso aqui acontece, gente? Vocês devem observar, vamos voltar na circunferência trigonométrica aqui. A tangente, a gente definiu aqui, né, como aquele eixo tangente à circunferência no ponto 1, 0 e paralela ao eixo dos y. Se a gente tiver um arco aqui, π sobre 2, como que a gente... O que é a tangente mesmo de um ângulo? É seno por cosseno, né? Se esse cosseno for 0, existe tangente? Não. Então, um arco de π sobre 2 com extremo aqui tem cosseno igual a 0, então ele não vai ter tangente. Então, até geometricamente é intuitivo da gente pensar, da gente observar isso, né? Se eu pegar qualquer arco aqui, eu vou projetar e vou achar a tangente lá em cima. Mas se eu pegar π sobre 2, eu vou subir numa reta paralela ao eixo da tangente, eu nunca vou encontrar ela, né? Então, não tem tangente para esse arco. Então, que arcos não tem tangente? π sobre 2, 3π sobre 2 na primeira volta, né? Qualquer arco com extremidade aqui. A gente pode escrever isso de uma forma geral... Pode escrever isso de uma forma geral assim, ó, tá? Um arco que tem extremo nesse lugar ou nesse. É um arco do tipo π sobre 2 mais kπ com k inteiro. Então, por exemplo, se o k for 1, π sobre 2 mais 1π. Tá aqui, ó, mais meia volta, né? π sobre 2 mais 5π. Então, π sobre 2 mais 1π, mais 2π, mais 3π, mais 4π, mais 5π, termina aqui também, certo?
Π sobre 2 menos 1π. Então, π sobre 2 volta 1π agora no outro sentido. Termina aqui também. Então, qualquer arco que tenha uma dessas extremidades pode ser escrito assim, tá vendo? Ó? Π sobre 2 mais kπ com k inteiro, tá? Então, por isso eu defini o domínio dessa função como reais menos esses arcos, porque ela não existe nesses arcos, né? E se a gente olhar lá no gráfico, se eu fizer x igual a π sobre 2, tá vendo que é uma reta onde a curva, ó, se a gente afastar aqui, a curva não toca nessa reta vertical? É uma reta assíntota da curva. Se eu fizer o arco x igual a 3π sobre 2, olha lá, ó. Tá vendo? É outra reta assíntota. X igual a menos π sobre 2. Outra reta assíntota. Então, qualquer arco com extremos naqueles dois que eu mostrei, né, na circunferência trigonométrica, não existe a função tangente, tá? Então, eu tenho que tirar do domínio dela, que foi o que eu fiz aqui. Tudo bem? Então, a função tangente é definida de reais em reais menos esse conjunto, né, de números, de arcos, em reais, dada por tangente de x, tá? Se a gente observar também, qual que é a imagem da função seno e cosseno, né, dessas funções simples, seno e cosseno? A imagem não vai de menos 1 até 1? Então, a gente pode dizer que a imagem de seno e cosseno é de menos 1 até 1, né? E a imagem da função tangente? Aí já é todos os reais, vocês viram que é aquelas curvas lá, né? Vou desenhar aqui não, vou mostrar aqui. As curvas vai de menos infinito até mais infinito no eixo dos y, então é todos os reais, tá? Bom, e é importante a gente identificar domínio e imagem, porque a gente vai definir uma função inversa, tá? Como assim? Depois nós vamos definir uma função inversa, ó. A função seno leva arcos reais, né? Quaisquer arcos reais, em valores de seno reais, só que aqui dentro desse reais vai estar um conjunto de imagem que só vai ter o intervalo, né, de menos 1 até 1, tá? E aí, então, eu tenho aqui a função seno, né, que leva daqui para cá. Será que é possível definir uma função inversa, ou seja, que leva daqui, da imagem para cá? Bom, aí é o que nós vamos ver depois para definir as funções inversas trigonométricas. Antes disso, vamos ver aqui algumas identidades, né, algumas igualdades trigonométricas que são importantes, tá? Naquele triângulo lá que a gente destacou na circunferência trigonométrica, ó, só retomando aqui. Suponha que aqui eu tenho o ângulo alfa, aquele triângulo da circunferência trigonométrica, tá? Raio 1. Aqui eu sei que é o quê? Seno de alfa, e aqui é cosseno de alfa, né? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu não obtenho justamente essa igualdade, essa identidade? Então, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, tá? A gente chama essa identidade de identidade trigonométrica fundamental. E dela, a gente pode derivar direto duas outras, que são, se eu pegar essa expressão e dividir ela inteira por seno ao quadrado de x. O que eu obtenho dividindo tudo por seno ao quadrado de x? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x... por seno ao quadrado de x, e aqui vai ficar 1 por seno ao quadrado de x, né? O que é o inverso mesmo da razão seno? A razão inversa multiplicativa da razão seno é a cossecante. No caso, vai ser cossecante ao quadrado aqui, tá? Porque eu tenho 1 sobre seno ao quadrado. Aqui, cosseno sobre seno não é o inverso da tangente, porque a tangente é seno sobre cosseno. O que é o inverso da tangente? É cotangente, só que também aqui é ao quadrado, né? Ó, eu obtive outra relação trigonométrica derivada da relação fundamental, tá vendo? 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Se lá na relação fundamental, ao invés de dividir por seno ao quadrado, eu tivesse dividido por cosseno ao quadrado de x, o que eu iria obter? Dividindo por cosseno ao quadrado ia ficar seno por cosseno, tangente. Ia ficar tangente ao quadrado de x. Cosseno por cosseno, 1. E 1 por cosseno é secante, então secante ao quadrado de x. Também é uma outra identidade derivada da relação trigonométrica fundamental, tá? Essas três identidades aqui, né, nós podemos usar para qualquer arco x. Isso vai ser muito útil, gente, quando vocês tiverem que resolver alguma derivada integral, né, que precisar substituir uma função trigonométrica, principalmente na hora de calcular integrais, tá?
Outra relação importante, né, que a gente consegue observar só olhando na circunferência trigonométrica, né? Então, se eu tiver um arco X aqui, o oposto do arco X vai ser do lado de cá, né? O que eu quero mostrar aqui? O seno dele vai ser o oposto do seno de menos x, tá? Então, o seno de x está aqui, o seno do oposto de x está aqui. Então, seno é o oposto do seno do oposto de x. Isso me diz que a função seno é uma função ímpar. Lembra desses conceitos? Então, a função seno é uma função ímpar. Graficamente, o que implica a gente achar uma função ímpar? Deixa eu tirar aqui. Uma função ímpar é simétrica em relação à origem, tá? Essa curva, né? Aqui é simétrico em relação a essa parte de cá e assim por diante, ok? E o cosseno? O cosseno é o mesmo. Ó, o cosseno de um arco é o mesmo mesmo cosseno do seu oposto. E aí, então, isso implica que eu tenho uma função par. A função cosseno é uma função par. Graficamente, o que significa eu ter uma função par? Eu tenho uma simetria em relação ao eixo dos y. A parte de cá é espelhada na parte de cá, tá? Bom, então essa é outra identidade trigonométrica. Essas duas formulazinhas aqui eu acredito que vocês devem se lembrar, né? Seno da soma e o cosseno da soma. Então, seno de A mais B é seno... Eu tenho dois arcos, A e B, né? Não vou demonstrar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Seno de A mais B é o seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, tá? E dessas relações derivam outras duas aqui que são bem importantes também, principalmente para resolver integrais. Se eu trocar o A e o B pelo mesmo arco, colocar x e x, ó, x e x, não vai ficar seno de 2x e cosseno de 2x? Coloca x e x aqui e aqui também. Vai ficar seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Como que eu posso escrever isso, né? Seno de x, cosseno x, mais seno de x, cosseno x. Eu posso escrever assim, ó. 2 vezes seno x, cosseno x. É isso? Vai ficar dois termos iguais. Então, a gente chama essa formulazinha, né, essa identidade de seno do arco dobro. Né? Seno do dobro de x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, tá? E o cosseno do arco dobro, como que vai ficar? Se eu trocar aqui por x, aqui por x, aqui por x, aqui por x, né? Vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Não é isso? Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Também é uma outra relação, ó. Então, se aparecer cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, a gente pode trocar por cosseno do arco dobro. E ainda dessa segunda relação aqui, a gente pode fazer duas outras, que é a seguinte. Se eu trocar o cosseno pela identidade fundamental, ó, volta aqui na identidade fundamental. Cosseno ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? 1. Se eu isolar cosseno ao quadrado, não vai ficar 1 menos seno ao quadrado? Se eu trocar aqui, então, ó, 1 menos seno ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui. 1 menos seno ao quadrado de x e o resto eu deixo igual. Por que eu fiz isso, né? Porque eu já tenho outro seno ao quadrado de x aqui e eu posso juntar. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x dá menos 2 seno ao quadrado de x, né? 1 menos 2 seno ao quadrado de x, cosseno de 2x, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou passar esse 2 seno ao quadrado de x para o primeiro membro e vou passar o cosseno de 2x para o segundo. Então, vai ficar assim, ó. 2, para já deixar ele positivo, tá? 1 menos cosseno de 2x. E aí, para isolar o seno ao quadrado, eu vou passar esse 2 dividindo. Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Essa identidade trigonométrica também vai ser muito usada, tá? Quando vocês precisarem resolver integrais que contenham, por exemplo, seno ao quadrado. Facilita muito a resolução, tá? E se a gente fizer a mesma coisa, né? Só que ao invés de trocar aqui por 1 menos seno ao quadrado, ao invés de trocar aqui, né? Eu tivesse trocado aqui por 1 menos cosseno ao quadrado. A gente ia chegar numa expressão muito parecida com essa, só que assim, ó. Podem verificar, tá? Só troca esse sinalzinho aqui. Tudo bem? Então, essas são algumas identidades trigonométricas importantes. Normalmente, nas tabelinhas de derivada, né, que vocês usam, algumas trazem, né, as identidades trigonométricas para facilitar alguns cálculos, tá? Aí agora vamos pensar nas funções inversas trigonométricas, né? Vou voltar aqui para o GeoGebra. A função seno. Vocês lembram que
que é uma função inversa, né? Eu acabei de mencionar agora há pouco. Eu preciso pegar o conjunto que era imagem, passa a ser domínio. O conjunto que é domínio passa a ser imagem. E eu quero ver se existe aí uma função inversa. Agora vamos pensar aqui um pouco, ó. Função inversa só existe, né, se a gente tiver uma função objetiva, objetora. E essa função seno aqui, ela não é. Quer dizer, se eu traçar uma reta horizontal aqui, ela vai cruzar a curva seno em infinitos pontos, não é? Quer dizer o quê? Existem muitos arcos, infinitos arcos que têm o mesmo seno, certo? Então, ela não é uma função objetora. Então, a princípio, eu não conseguiria escrever uma função inversa. Por quê? Porque se eu pegar a imagem de menos 1 até 1, então se eu pegar assim, a imagem, que é de menos 1 até 1 e tal, eu vou ter infinitos arcos aqui que tem o mesmo seno. Então, assim, quantos arcos tem o seno menos 1? Infinitos, né? Então, assim, se sair mais de uma flechinha do primeiro conjunto domínio, não é uma função, né? Então, só imagine, ó, se não passa num teste da reta horizontal aqui, ela não é objetiva. Quer dizer que se eu inverter a curva, ela não vai passar no teste da reta vertical, e aí não é função. Para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar um pedaço dessa curva. Se eu pegar a curva só desse pedacinho aqui, ó, de x igual a menos π sobre 2 até π sobre 2, tá vendo que aí passa no teste da reta horizontal? E aí dá para inverter ela, né? E aí sim existe uma função inversa. Então, assim, ó, se eu pegar a circunferência trigonométrica e definir só daqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, esse arco aqui. Esse arco aqui, tá? O seno não é esse eixo aqui? Os arcos que estão daqui até aqui, eles aparecem no seno uma vez só, né? Aí não tem repetição. Aí tudo bem, aí eu consigo definir uma função inversa. E é por isso que a gente faz essa definição, tá? Então eu preciso definir a função seno nesse intervalo, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí eu escrevo função inversa com esse intervalo agora no domínio, né? De menos 1 até 1, e a imagem passa a ser essa. A função inversa da função seno, notação de função inversa, a gente usa esse menuzinho 1 aqui em cima, tá? E a função inversa de seno é arquisseno. Talvez na calculadora científica pode ser que apareça assim, tá? Seno menos 1. Observe que isso daqui não é um inverso multiplicativo de seno, não é isso. Isso aqui a gente chama de cossecante. Na calculadora científica eles usam essa notação para função inversa, tá? Então, o inverso de seno é arquisseno. E o que significa isso? Vamos ver o gráfico aqui. Se eu traçar aqui a função arquisseno, ó. Arquisseno de x. Tá vendo que ela é simétrica em relação a uma reta bissetriz aqui, a esse pedacinho de curva verde? Né? Se eu traçar a reta bissetriz y igual a x, ó. Né? Ela forma aqui um eixo de simetria. Deixa eu apagar ela só para... Então, essa curva laranjinha aqui, P, é a função arquisseno definida só nesse intervalinho, tá? E o que é a função, o que a razão arquisseno pergunta? Se eu escrever algo assim, nesse intervalo aqui, considerando esses intervalos. Arquisseno de 1, ou seja, eu quero saber qual arco cujo seno é 1. Que arco é esse, né, cujo seno é 1? Nesse intervalo é π sobre 2, tá certo? Então, só para a gente entender, né, as definições aí das funções inversas. Função inversa da função cosseno. Agora observem que também a função cosseno não é objetiva, né? Aqui, ó, só cosseno. Mas se eu pegar o intervalo de 0 até π, ó, x de 0 até x igual a π, esse pedacinho aqui, ela passa a ser objetiva, então ela admite uma função inversa. Como que é a função inversa? É arco e cosseno. Então, ó, y igual a arco cosseno de x. Olha lá, tá? Então, se a gente traçar de novo, vou pegar aqui a reta bissetriz, ó. Tá vendo que ela é simétrica? Esse pedacinho vermelho aqui é simétrico em relação a esse roxo aqui da curva R, né? E esse pedacinho vermelho aqui em relação a esse roxo da curva R. Então, essa curvazinha, esse pedacinho só aqui, é a curva da função arco e cosseno, tá? Então, eu preciso definir como a função arco e cosseno. Eu preciso pegar um intervalo só de 0 a π. Então, de novo, olhem para a circunferência trigonométrica aqui, ó. Para o cosseno não repetir, se eu pegar de 0 até π aqui, ó, 0 a π. O cosseno que está aqui vai aparecer cada valor uma vez só, né?
Então, de 0 a π, define uma função inversa que vai ter domínio no intervalo de -1 até 1, né? E imagem de 0 a π, que a gente escreve como arco e cosseno. E a função arctangente? Vamos olhar aqui agora a função arctangente. A função tangente primeiro, cadê ela? A função tangente de x, essa curva aqui, né? Como que a gente vai definir a função arctangente? A gente precisa pegar uma dessas curvas só. Observe que se eu pegar um ramozinho desse só, né? A gente tem uma função objetora, que aí passa no teste da reta horizontal. Então, eu vou pegar a função, por exemplo, de -π sobre 2 até 3π sobre 2. Tá vendo? Pega um ramo da curva. E aí, a gente consegue definir aqui a função inversa. Ó. Y igual a arctangente de x. Tá vendo? Ela é simétrica em relação a essa curva azul. Essa curva cinza S aqui, né? É simétrica em relação a essa azul, em relação ao eixo, a reta bissetriz, ó, y igual a x. Tudo bem? Então, o que a gente precisou fazer? Eu precisei definir a função tangente de -π sobre 2 até π sobre 2, né? Que aí é onde a tangente não se repete, para existir uma inversa, que vai de reais, né, nesse intervalo. Só que agora observe que tem que ser aberto, porque a função não existe em -π sobre 2, π sobre 2, né? Função tangente, tá? E aí a gente tem a função arctangente. Tudo bem? Então, tentem fazer os exercícios propostos, tá? E quaisquer dúvidas enviem aí no fórum.